Família. A família é um conceito universal e uma das unidades básicas da sociedade. É uma palavra que descreve a união entre um conjunto de pessoas. Geralmente, essas pessoas possuem laços sanguíneos, mas esses laços podem surgir apenas da convivência e do contacto entre dois ou mais indivíduos e até muitas vezes com animais de estimação. Uma coisa é certa, todos esses laços têm algo em comum, o afeto. E é esse afeto que junta milhares de pessoas no Family Day no Canadá. Celebrado na terceira segunda-feira de fevereiro, o Family Day leva muitos canadianos a aproveitarem o fim de semana prolongado para passarem mais tempo com quem mais gostam. O Dia da Família no Canadá não é um feriado nacional, mas a maioria dos cidadãos vive em áreas em que é considerado um feriado provincial oficial, como é o caso de Ontário, British Columbia, Alberta, New Brunswick e Saskatchewan. Mas como é que surgiu este dia tão importante para as famílias do Canadá? Ora, a implementação deste feriado ocorreu primeiramente na província de Alberta, onde o Family Day é um feriado oficial desde 1990. No entanto, a origem do feriado em Alberta tem uma história significativa e peculiar. Don Getty liderava a província do Oeste canadiano, tendo servido como premier entre 1985 e 1992. 3 anos depois de começar a liderar a província de Alberta, o já falecido político e antigo quarterback dos Edmonton Eskimos esteve no centro de um escândalo que envolveu o filho Dale Getty. A 18 de agosto de 1988, Dale, à época com 31 anos, foi detido em Edmonton por acusações de tráfico e posse de drogas depois de tentar vender uma onça de cocaína a um polícia à paisana. O premier Getty expressou publicamente o seu pesar pela situação e culpou-se por não passar tanto tempo com a família quanto deveria. Segundo um artigo da revista canadiana-americana Vice, 6 meses depois do polémico episódio, o discurso do trono de 1989 anunciou que o governo de Alberta havia criado um novo feriado para que as famílias pudessem passar mais tempo juntas. E foi assim que nasceu o Family Day. Don Getty, que se aposentou da política em 1992, frisou enfaticamente ao longo dos anos que o feriado não teve absolutamente nada a ver com o polémico incidente protagonizado pelo filho. Ainda assim, o legado do Dia da Família parece estar, de uma forma ou de outra, ligado ao antigo líder de Alberta. Saskatchewan foi a segunda província a aderir ao Family Day no Canadá em 2007 e no ano seguinte Ontário juntou-se à iniciativa. Em 2012, British Columbia também passou a celebrar a família, só que na segunda-feira de fevereiro até 2019, altura em que passou a celebrar na mesma segunda-feira que as restantes províncias. New Brunswick, por sua vez, apenas aderiu em 2018. No fundo, o Family Day no Canadá celebra o significado da família e da vida familiar para os cidadãos e para as suas comunidades, manifestado principalmente nesse fim de semana prolongado em atividades que puxam ainda mais para essa união familiar. Mas se pensarmos nas famílias canadianas ao longo do último século, podemos observar grandes transformações a vários níveis. Segundo o Statistics Canada, a Agência Federal de Estatísticas do país, nos últimos 100 anos o Canadá passou por mudanças sociais, económicas, legislativas e culturais. Como resultado, as circunstâncias familiares e os modos de vida dos canadianos evoluíram substancialmente. No Canadá, existem atualmente 9,8 milhões de famílias, de acordo com o censo de 2016.
Isso representa 15 vezes mais do que em 1871, quando foi realizado o primeiro censo após a Confederação do Canadá. No entanto, à medida que o número de famílias aumentava, o número de integrantes diminuía. As famílias canadianas, embora claramente menores do que na época da Confederação, são agora mais diversas e complexas do que nunca. Hoje, menos famílias são compostas por pessoas casadas por matrimónio, enquanto casais em união de facto e famílias monoparentais aumentaram de forma constante nas últimas décadas. Desde a década de 70, as mulheres têm, em média, menos de 2 filhos. A Lei do Divórcio de 1968, a pílula anticoncepcional, a crescente participação das mulheres tanto no trabalho remunerado quanto no ensino superior e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo estão entre as razões para a descida do número de filhos nas atuais famílias do Canadá. Além disso, a situação familiar das crianças também mudou significativamente, em parte porque os pais de hoje muitas vezes se separam antes dos próprios filhos saírem de casa. Muitas crianças passam agora parte da infância numa família monoparental, possivelmente revezando-se com cada um dos pais. Os dados governamentais mostram que em 2011, 22% das crianças do Canadá viviam com um dos pais solteiros. Já em Portugal, o número de famílias monoparentais também aumentou significativamente, onde cerca de 87% dos pais solteiros são mulheres. Voltando ao Canadá, também em 2011, quase 1 milhão de todas as crianças canadianas viviam no que é considerado uma família reconstituída. E Portugal não está nada aquém dessa estimativa. Segundo o Fronteiras XXL, um programa de debate público da RTP, as famílias reconstituídas tornaram-se no novo normal e desde 1995, mais de 300 mil bebés já tinham meios irmãos quando nasceram. No entanto, se compararmos com 1961 no Canadá, 94% das crianças nas famílias do censo viviam com pais casados, a maior proporção observada no século passado. Os níveis de fertilidade também permaneceram relativamente baixos no início dos anos 2000. Em 2011, a taxa de fecundidade total era de 1,6 filhos por mulher, menos de metade do observado no auge da época geracional Baby Boom. Por sua vez, a proporção de famílias numerosas, aquelas com pelo menos 3 filhos, diminuiu progressivamente, passando de 42% em 1961 para apenas 19% em 2011. Em contraste, a proporção de famílias com 1 ou 2 filhos aumentou nesse mesmo período. Na verdade, nas últimas décadas, a participação das mulheres na força de trabalho tem aumentado, assim como o envolvimento dos homens nos cuidados infantis. Esse aumento foi impulsionado principalmente por mudanças nas atitudes culturais, melhores níveis de educação feminina e condições gerais do mercado de trabalho, como subsídios para cuidados infantis, abonos de família e licença de maternidade remunerada. Isso levou a mudanças na estrutura do emprego das famílias, particularmente durante as décadas de 80 e 90. Mas essas mudanças tiveram várias consequências. Por exemplo, os pais enfrentam maiores desafios para equilibrar o trabalho e as responsabilidades familiares. E para enfrentar esses desafios, alguns decidem pagar por cuidados infantis e outros serviços domésticos, enquanto outros decidem que um dos pais fica a trabalhar e o outro fica em casa. E claro, o tempo de qualidade entre os integrantes das famílias também tem vindo a sofrer nos últimos anos. Em Portugal, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de estudos de mercado NetSonda, o tempo surge como uma das grandes necessidades das famílias.
70% dos inquiridos assume que passa pouco tempo em família. O tempo é, neste caso, considerado o principal elemento em falta para as famílias serem mais felizes. E é à mesa, à portuguesa, que a maioria diz ter momentos de convívio familiar durante a semana e o fim de semana. Mas a ideia-chave para a nossa história é entender e talvez pensar como é que cada um de nós define família. Será para si família apenas aqueles que partilham do mesmo ADN que o seu? Ou família é algo que não só podemos, como devemos escolher? Jorge Moselo, do Centro Cultural Português de Mississauga, deixa-nos o seu significado de família. A nossa direção no clube, do clube, todos eles fazem parte da minha família, todos eles são minha família. É claro, temos a nossa família direta, né, que é a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus sogros, isso é tudo, somos família, somos não em sangue, mas somos família, né? Andrew da Câmara, um dos ensaiadores do rancho folclórico do Centro Cultural Português de Mississauga, também deu a sua versão. Família significa pessoas que podem te amar sem condições, de saber que és um humano, que tens erros e fazes decisões que não sempre são certas, mas uma família está sempre aí para te amar. Foi, na verdade, esta pergunta que o organismo de pesquisa Instituto Angus Reid decidiu fazer aos canadianos em 2016. O resultado é impressionante. Uma estreita maioria escolhe a dedo a quem chama de família, sendo que os laços sanguíneos deixam de ter importância. No entanto, as respostas variam significativamente entre os dois géneros. Os homens são mais propensos a dizer que não se escolhe a família, enquanto as mulheres são mais propensas a dizer que a associação familiar pode vir por convite. Seja como for, a família, escolha quem escolher, calhe quem calhar, é um suporte emocional para a maioria das pessoas. Quem o diz são os portugueses, de acordo com um estudo da Limiano, em colaboração com o psicólogo e professor Eduardo Sá. 79% das famílias portuguesas considera que é a família que lhes dá o maior suporte emocional e onde se apresentam de forma mais verdadeira e sem filtros. Um número ainda maior chega inclusive a afirmar que o simples facto de estarem juntos é já por si um momento de felicidade. Por isso, neste Family Day, aproveita para dizer ou para mostrar a quem considera família que os seus melhores momentos são passados assim mesmo, em família.